orar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abre o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero ir orar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abre o meu coração. Ai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero ir orar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abre o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero ir orar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abre o meu coração. Ó Pai, abre o meu coração. Amém, glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, de estar aqui com os irmãos nessa manhã, e agradecer a cada um dos irmãos que compareceram para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Eu dei início a essa escola bíblica em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dou por encerrado e passo a palavra, a direção do culto dessa manhã. Tudo certo aí, Paulinho? Dá pra gente começar? Beleza? Então, amém. Bom dia a todos os irmãos, a paz de Cristo. E aí, como é que os irmãos estão? Como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Graças a Deus, Estamos todo mundo aqui, firme e forte, rompendo em fé, como diz minha mãe. Amém. Vou só passar alguns avisos para os irmãos sobre o mês de agosto. Só avisar sobre a série de sermões que nós estamos tendo, do tema Curados, o Evangelho que restaura tudo em nós nos domingos. Não esses domingos, é porque o tema do sermão está sendo nos domingos, não que ele nos sara só nos domingos. Vocês entenderam, né? Vocês me entenderam, né, meus irmãos? E também avisar para os irmãos, que dia 30 vai ter a ceia do Senhor, no sábado de manhã, viu, meus irmãos? Após a escola bíblica. Então, não faltem, dia 30, hein? Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Daniel, capítulo 3. Vocês preparam que a gente vai ler, meus irmãos, porque essa semana Deus, Ele só provou o amor dele por mim. Mais uma vez, que Ele me acolheu de tal forma, essa semana que eu fiquei encabulado. Aí ontem eu fui num culto e Ele falou comigo exatamente nessa parte da Bíblia. Daniel capítulo 3, versículo 8
Eu estava tão angustiado. Fui lá na igreja e o pastor, né, ele estava pensando na palavra. Aí, quando der fé, me veio Deus falou até o nome. Falou: não, irmão, vocês podem abrir lá em Daniel. Aí eu, rapaz do céu, lá vem paulada, mas Senhor, estou procurando aqui um acolhimento, mas foi bênção, graças a Deus. Então vamos ler, meus irmãos. O título, né, é Daniel capítulo 3, versículo 8. Olha o título: os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. E neste momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretastes que todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuaram os teus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vós prostrar-te e adorar-te a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não adorartes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas não fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançaram na fornalha e de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo,
Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos das suas cabeças foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus senão seu Deus. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de estulho, porque não há Deus que possa livrar desta maneira. Irmãos, essa palavra veio forte para mim, porque o que está dizendo? Está dizendo sobre confiança, para a gente confiar nesse Deus poderoso, que Ele é o único Deus do impossível, que pode fazer o impossível e o impossível, por aqueles que creem e por aqueles que têm confiança nele verdadeiramente. Então, meus irmãos, confiem em Deus, que Ele vai honrar cada um de vocês. Se você está passando por um momento difícil, pega na mão de Deus e vai. Se você está longe de Deus, volta para o caminho dele, agarra com Deus e vai firme, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só como é que é Deus. Olha o tema da pregação da diaconisa Martinha: Deus é o nosso refúgio e socorro presente nas tribulações. Glória a Deus. Não foi planejado não, irmãos, foi planejado não. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, com essa pequena reflexão, meus irmãos, eu quero orar com vocês e passar a oportunidade depois para o grupo de louvor e depois para a diaconisa Martinha. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, que maravilhosa é a Tua palavra, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor tem feito, tem acolhido seus filhos, Pai. Eu só tenho Te agradecer e só tenho a glorificar mais ainda o Teu nome, Senhor, porque Tu me amou primeiro e o Senhor continua mostrando que me ama, que se importa, que eu sou um servo do Senhor, meu Deus. E o Senhor se importa com quem se importa contigo, com quem confia no Senhor, meu Deus. O Senhor não deixa a gente ser envergonhado, Pai. O Senhor prova isso e fala na palavra de Deus. Assim como esses 3 servos foram salvos por Ti, dentro daquela fornalha, que até os soldados foram chamuscados, foram mortos, porque o fogo estava muito forte, meu Deus. Nós passamos por diversas lutas, estamos dentro da fornalha, podemos estar dentro da fornalha, Senhor. O fogo pode estar aumentando, mas pela graça do Senhor, o Senhor não vai deixar a gente cair. O Senhor não vai deixar o mundo tragar a gente, meu Deus. Muito pelo contrário, o Senhor vai provar que Tu é o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos, Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor vai provar através das nossas vidas, meu Deus, e o Seu nome vai ser glorificado, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, eu Te peço, abençoe a todos nós neste momento, para que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui conosco e não vá embora, Senhor. Permaneça conosco, permaneça com quem estiver vendo a Sua transmissão aqui, meu Deus, transmissão desse culto. Abençoa todos os hinos, a vida da gente que vai estar tocando o ministério de louvor e principalmente a vida do mensageiro, da diaconisa Martinha, Senhor, que vai estar passando essa mensagem para a gente do Senhor, meu Pai amado. Eu Te peço, Pai, esteja conosco agora e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oportunidade de estar com o grupo de louvor. Amém, glória a Deus. Que dia lindo, né, que o Senhor preparou para a gente estar na presença dEle. Mas em todos os dias Ele está presente, amém? Mas olha que lindo, né, esse sol maravilhoso, essa comunhão, né, aqui muito aprendizado. E esse hino diz, né, a Tua igreja canta a Ti,
Canta a quem? Ao Senhor, que é o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir. A gente canta porque o nosso Deus tem cuidado de cada um de nós e porque Ele é soberano, né? O que Ele faz por nós é um presente, mas nós o adoramos por quem Ele é. Amém? Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Ele é o Rei. Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua
Deus, Ele é soberano sobre os céus e a terra. E Ele olha para cada um de nós. A Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amor, o cuidado por cada um de nós é muito precioso. E Ele, quem é esse, né? O Rei da Glória. Eu creio que nós podemos dizer que Ele é tudo para cada um de nós. Amém? Abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja Sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Aleluia! Ele é Glória o a Rei da Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos assistindo, os nossos amigos, que possam estar também nos assistindo e acompanhando também através das redes sociais e compartilhar o link, né, da mensagem para que mais pessoas também possam estar adorando ao nosso Deus nesta manhã. Amém? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo número 46, para a nossa reflexão dessa manhã. Qual o tema é? O Paulinho já pôs. Deus é o nosso refúgio e socorro presente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E agradeço também pela oportunidade que Deus está nos concedendo nesta manhã. Amém? Então diz assim, no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. A terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe término à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, aleluia. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, nosso Deus, por esta mensagem, que ela seja direcionada aos nossos corações, aos corações daqueles que necessitam receber dele um refúgio, que ele é o nosso refúgio e o nosso socorro presente, para que eles possam estar, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor já se encontra aqui em nosso meio, cuidando de nossas vidas. Pai querido, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em todos os cantos do mundo, Senhor, porque o Senhor os criou e os guiou até lá, Pai, para que faça a tua obra. Nós sabemos que o Senhor não desampara nenhum dos teus filhos. Por onde nós passar, o Senhor vai estar conosco, porque o Senhor é o nosso socorro presente e é o nosso refúgio. Fala em nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, não o que eu proponho falar, mas que o Senhor usa a minha vida dentro do teu propósito para alcançar vidas e para que elas sejam, Senhor, restauradas através da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, vosso Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, o Salmo 46, né, que fala que esta palavra é uma palavra de esperança, uma palavra profunda, né, que Deus nos concede nesta manhã. E que no primeiro versículo, o salmista ele tem
a confiança. O salmista demonstra uma fé inabalável em Deus, né? Como seu refúgio. E nós sabemos que hoje nós temos que ter esta certeza que Deus é o nosso refúgio. Jamais nós poderemos pensar em desistir de tais situações que vêm até nós, né? Mas dele está sempre, ele vai estar presente na nossa vida, para nos encorajar, para nos dar força, para que nós possamos caminhar em direção a ele e não deixar de pregar o evangelho. Vem as dificuldades, para que nós, às vezes, dá aquela parada, mas ele nos renova, ele nos coloca de pé e nos coloca à frente de novo. Então, o salmista, ele coloca Deus como seu refúgio, demonstrando uma fé inabalável, né? Como Deus, como seu Deus, nos momentos de dificuldades. Né? Esse salmo, né, foi escrito, né, pelos filhos de Corá, mas nesta época, Jerusalém vivia também muitas tribulações, né, de guerras, e aí eles tinham esse louvor, este hino, que foi composto também, foi inspirado por Martinho Lutero, né, e eles louvavam muito em Jerusalém, buscando refúgio, né, para que Deus entrasse com a providência e o socorro para eles, ali naquela batalha, na época de batalhas de guerras, e que eles pudessem ser vitoriosos, mas para isso eles teriam que buscar a Deus, buscar a face de Deus para que eles pudessem vencer aquela guerra, porque nada sem Deus nós não fazemos nada, nós não somos nada e nós não chegamos a lugar nenhum, nós paramos. Aí então, nesse período do ano 701, é que eles proclamavam, né, esse louvor, que acontecia muitas guerras. E então o salmista, ele fez esse louvor, né, eles compôs, tinha os cantores, né, que cantavam nos cultos lá, na antiga Jerusalém, né, para que eles pudessem ficar fortalecidos, buscando a força de Deus, né, através desse louvor. E ele também, esse salmo, ele é referido também como uma oração, né, que traz esperança para a humanidade também, aqueles que buscam o Senhor, né? Assim diz assim. E aí, então, naquela época, o rei Senecaribe também, ele mandou, né, que ameaças, aqueles reis faziam ameaça para tomar os reinos uns dos outros, né? Então, o rei Senecaribe mandando cartas, né, para o rei Ezequias, e ele ficou amedrontado, né? Assim, peguei só uma referência, só para não estender muito. Então, e ele ficou muito amedrontado, ele não sabia o que ele ia fazer, o rei Ezequias. Então, o rei Senecaribe ainda disse assim na carta, né, nas cartas que ele mandou, insultando, né, e nessa carta ele estava insultando o rei, insultando o Senhor Deus de Israel, né, e desafiando com as seguintes palavras, né? Ele dizia assim: os deuses de todas as nações não conseguiram salvar os seus povos da minha mão, e o Deus de Ezequias vai fracassar da mesma maneira. Mas aí não foi o que aconteceu, porque Deus fez diferente. Ezequias orou, convocou toda Judá para jejuar, para que Deus mostrasse para ele qual era a saída, qual era a solução que ele teria para vencer, para ir de encontro, esperar o que o rei fosse, que já estava marcando para atacar lá, né, a Jerusalém. Então, só que o rei Ezequias buscou a face do Senhor, para que ele pudesse ajudá-los, dar uma solução. Na hora ele se entristeceu, tremeu e ficou desconsolado.
angustiado, né? Mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele é o Deus, né? Que Ele nos cura as angústias, no meio à angústia, tribulações, seja qual for o sofrimento, a tribulação que estivermos passando. Então, só que o rei Ezequias, ele foi vitorioso, sim, porque ele teve a vitória, porque Deus concedeu, porque ele buscou a face do Senhor, buscou ajuda no Senhor, ele não fez dele mesmo, porque se ele fosse, ele seria invadido ali e tomaria toda aquela nação, ele expulsaria eles de lá, né? Era o propósito do rei Senecaribe. Mas Deus fez diferente, mostrou que Ele é Deus em todo o tempo. Que quando buscamos refúgio, nele, Ele sustenta nós. Ele está ali, Ele está aqui e Ele está em toda parte. Toda parte Ele vai estar conosco, para que nós possamos entender que Ele não nos abandona, que seja em qualquer cidade, todas as nações, né? Hoje mesmo nós ainda estamos presenciando guerras. Estamos presenciando guerra. Tem o país, né? Israel, né? Ucrânia, e está lá aquela guerra, aquele confronto para tomar poderes, sob poder, querendo tomar aquelas cidades, os poderes um do outro. Só que Deus, Ele está ali também. Nós não precisamos pensar que Ele não está lá, Ele está lá. Ele está lá, Ele está presente ali. Só que Ele está deixando a humanidade, eles estão fazendo da forma deles. E o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam, sim, buscar a Deus antes de viver esses confrontos, porque nós vimos que lá atrás vivia, mas os reis, a sabedoria de Deus chegava até eles. Eles buscavam a Deus para que Deus desse a instrução que eles poderiam fazer. Eles não iam invadir terra nem nação nenhuma sem consultar a Deus. Mas hoje nós vemos que a humanidade de hoje, eles esqueceram quem é Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso, que salva, que cura, liberta e transforma. Eles esqueceram porque eles ainda estão vivendo lá tempos de guerra e não lembram de Deus. Eles não estão lembrando de Deus, porque se na verdade eles estivessem lembrando, eles não estariam fazendo o que eles estão fazendo hoje. E ainda essas matanças, né, eles não mede esforço, é criança, todos, né, estão ainda sendo destruídos nesta época que nós estamos vivendo. Então nós via só na Bíblia, só na palavra de Deus nós via. Hoje não, hoje nós estamos vivendo esse tempo de guerra, né? Mas ainda há tempo. Mas a hora que Deus quiser cessar aquela guerra, por Ele faz. Porque tudo está sob o controle das mãos dEle. Ele não deixou. Ninguém faz da maneira dEle. Ele é o governador universal, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo. Então, tudo está nas mãos dEle. Então, nada saiu ainda do controle dEle. A hora que Ele quiser cessar, Ele cessa. Ele põe um para. E aí, então, diz assim, para eles continuarem essa guerra, essa batalha entre eles, vai ser inútil, porque eles ficam ali naquela, pensando em, um concorda, o outro não. Mas com Deus não é assim. Quando Ele disser, para, chega, eu sou Deus, saiba que eu sou Deus. Aí eles vão ver que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do refúgio, presente, e estará sempre socorrendo, e dará sabedoria para eles também, para que eles possam parar, né, e ver que as nações têm que viver conforme Deus criou, não viver da forma desbaratinada, né? Então aí o salmista, né, ele pôs Deus em primeiro lugar, como seu refúgio, né? Nós também podemos, às vezes nós chegamos
passando por algumas dificuldades, assim, necessidade ou tribulações que vêm assim, quando nós recebemos um diagnóstico, nós já assustamos, nós perdemos o chão. Por quê? Às vezes eu falo de mim, porque a gente, no momento, a gente esquece que há um Deus todo-poderoso, um Pai que nos criou, e que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e sempre está presente para nos socorrer. Mas tem momento que nós esquecemos. Assim, por 5, 10 minutinhos, nós já senta, já começa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Acabou para mim. Não, não acabou. Não acabou, porque Deus, Ele é o nosso socorro presente. E Ele vai estar sempre do nosso lado, sempre na nossa frente, nos esperando falar com Ele. Mesmo quando nós não falamos com Ele, Ele fala conosco. E Ele nos dá a vitória e nos dá a solução daquilo que nós precisamos. Ele usa uma pessoa para falar conosco, se nós não entender, Ele usa, Ele fala claramente conosco, com o povo dEle. A igreja do Senhor não fica para trás, não será confundida, porque a voz do Senhor é reconhecível. A voz dEle jamais será irreconhecível, porque quando Ele fala, nós sentimos e nós trememos, porque Ele é o poder dEle que está ali, através do poder dEle, Ele fala diretamente conosco, e nós entendemos que é Ele. Então o salmista, no versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o versículo-chave, né, para nós entender, né? Versículo chave do tema central. A segurança e a proteção encontrada em Deus. Porque como que naquela época os reis, né, de Jerusalém, dos outros reinos, eles combinavam ali, né? Nós vamos tomar aquele reino, né? Então, mesmo sem saber, mas o outro reino, aqueles reinos pagãos, né, que iam formar aquela guerra, começar aquela guerra entre os outros. Mas Deus, aqueles que os servos do Senhor, que serviam ao Senhor, eles já buscavam ao Senhor, para que Deus desse a direção. O mensageiro mandava a mensagem, o rei mandava a mensagem, o mensageiro chegava lá e entregava. Aí já começava, né? É igual nós recebemos, nós também hoje nós ficamos assim, não foi diferente. Então eles buscavam a face do Senhor, e nós devemos continuar buscando a face do Senhor, em tempos, todos os dias, para que nós possamos reconhecer que Deus é o nosso único refúgio. Nós às vezes buscamos refúgio nas pessoas, assim, não que nós não podemos conversar, trocar ideias, mas em primeiro lugar nós temos que falar com Deus. É Ele quem é o nosso refúgio, é Ele quem vai nos colocar a par de tudo o que Ele vai fazer. Ele vai tirar aquele medo de nós, como o rei Ezequias ficou, né? Ele ficou com medo, ele não sabia. Nós também não sabemos quando nós recebemos algo que nós estamos passando, o que vai passar. Se o médico chega e fala, você está assim, assim, assim. Né? Ser humano, nós ficamos, eu já fico de cabeça baixa, começo a pensar, Senhor, aí eu falo, mas eu vou passar esse remédio para você, você vai curar. Aí eu esqueço, naquele segundo, eu esqueço que Deus está à frente. Ele é que é o dono de tudo, né? E da nossa vida, porque foi Ele quem nos fez. Ele conhece a cada fio de nosso cabelo, nós temos na nossa cabeça. E Ele não faz diferente. Aí Ele vai nos sentar, vai nos acalmar, para que nós possamos entender
o que Ele vai fazer para nós. E nem tudo está perdido, porque nem tudo não ficou. O rei Ezequias não perdeu aquela guerra, aquela batalha, porque ele não foi confrontar com ele, diretamente com ele foi buscar em Deus primeiro, e Deus concedeu a vitória. Então, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? E que Deus seja sempre esse Deus que nos refugia, que nós podemos nos refugiar nele, que Ele é a fortaleza. Na Bíblia fala sobre aquelas muralhas, né? Que é construir aquelas muralhas para impedir invasões dos outros exércitos. Mas Deus para nós, Ele é a nossa fortaleza, é onde nós podemos refugiar nele, podemos buscar socorro nele, que Ele vai estar lá, Ele vai estar de braços abertos para nos socorrer, para nos deixar ali, acalmar os nossos ânimos, o que nós precisamos, e trazendo a paz para nós, né? Então esse é o Deus do refúgio, o Deus que nós devemos buscar. Então ali no versículo 2 e 3, o salmista descreve as situações de grande instabilidade ao caos, como nos terremotos e maremotos, mas enfatiza que, mesmo diante de tais eventos, o povo de Deus não precisa temer, porque ele tem um Deus, nós temos um Deus, o povo de Deus tem um Deus que cuida, que Ele não deixa os teus filhos perecerem. Diante dEle, que nós possamos sempre estar buscando para que Ele possa, e reconhecer que Ele é o único que pode nos ajudar. Porque nós sabemos que as tribulações vêm assim, sai uma, vem outras, mas Ele está sempre presente, Ele vai estar sempre presente em nossas vidas. Então, o versículo 2 e 3 falou que nós não precisamos temer, né? Que nós não vamos estar só. O versículo 4 e o 5 apresentam a imagem de um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, simbolizando a paz. Paz e alegria que vem de Deus, mesmo em meio às tribulações. É o que eu acabei de falar, né? Que Deus, nós podemos estar em qualquer lugar, Ele está presente. Se passarmos tribulações em outros lugares, em outras cidades, Ele nos traz, nos coloca ao meio do povo dEle, porque Ele não deixa nós lá sozinhos, Ele não vai deixar, Ele vai trazer para que nós possamos nos reunir e viver em comunhão, por onde nós estivermos. Que todos os países que têm a igreja de Deus, ali tem pessoas que estão precisando de um refúgio, e Ele vai abraçar os teus filhos. Amém? E o versículo 6 e 7 descreve a ação de Deus como soberano sobre as nações e sobre a natureza, mostrando que Ele tem poder para acalmar as tempestades e trazer a paz. A natureza, né, vem a devastação, vem o vento, né, tudo sopra, quebra a árvore, as águas se tumultuam, lavam, vem os terremotos, derrubam casas, né? Mas ali, entre esses eventos, esses acontecimentos, Deus está presente. Porque ainda há vida que seja salva ali naquele momento, no momento dos terremotos, momentos das águas que passam aos barrancos, lavando, né? Porque Deus está ali, porque Ele criou, Ele conhece. Então, quando Ele ergue as mãos, tudo cessa, para. Aquele terremoto para, a água também para. E aquele não vai mais levar. Mas nós devemos crer que somente Ele é o dono de tudo, Ele criou todas as coisas, e Ele é soberano em tudo que Ele fez e que Ele faz, e o que Ele é.
E o versículo 8 e o 9 chama o povo a contemplar as obras do Senhor, que põe fim às guerras e destruições, reforçando a ideia de que a vitória e a paz vêm de Deus. Então, todas tribulações, seja ela qual for, Deus, quando ergue as mãos, tudo cessa. E aí vem a vitória, porque a vitória vem dele. Só ele pode fazer acalmar o mar, a tempestade, né? Ali, os terremotos. E nas nossas vidas não é diferente, porque ele criou nós. O homem não tem força para segurar um barranco quando a água vem. Nessas tempestades fortes que vem, mas Deus tem. E Ele salva, Ele nos coloca as mãos poderosas dEle e nos segura. E não deixa que nós caímos sobre o abismo daquele terremoto. Porque o terremoto ele vai só abrindo, né? Mas Deus está presente em todas as coisas, em todos os... Às vezes as pessoas falam, mas se fizesse isso, às vezes não tinha acontecido isso. Se tivesse posto uma barreira lá, um muro, a água não tinha entrado. Quem vai segurar a água? Não vai segurar. Mas Deus sim, Ele pode. Porque Ele é o dono, Ele é o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus é o dono da vida, porque Deus criou todas as coisas para o Filho dele cuidar. E Jesus tem cuidado. Ele não tem descuidado de nenhum. Ele não deixa ninguém sem ser assistido por Ele. Porque tem aquela passagem, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele fala. Então, se não for por Ele, Deus criou todas as coisas para Ele, né? O mundo foi criado para que Ele governe. Ele vai governar. Vai chegar o dia que Ele vai governar. Então, a cidade de Deus, o rio, né? As correntes que alegram a cidade de Deus. Deus está ali, né? No seu santo trono. Mas Ele vê todas as coisas. De lá Ele está vendo tudo que está acontecendo. E Jesus está lá do lado dele. Mas quando é a igreja do Senhor, quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele, Ele vai ver, Ele vai levar e nós vamos estar ali. Passar pelo rio das águas vivas e Ele vai estar lá em Jerusalém. O Cristo que nós almeja encontrar e ver a face dele. E que esse dia não está muito longe. Nós devemos buscar e sempre agradecer pela graça que nós temos recebido do Pai. O versículo 10 e 11, no versículo 10 e 11, conclui com a exortação para que o povo se aquiete e reconheça que Deus é Deus exaltado entre as nações, na terra, e que o Senhor dos exércitos está com eles. Quer dizer, lá na época, Deus estava com eles. E hoje Deus está conosco ainda. Ele ainda está conosco, né? Então, aqui esse versículo fala que Deus está com eles, mas Ele está com todas as nações. Porque Ele é quem criou todas as coisas, todas as nações. Então, Deus como refúgio e fortaleza. O Salmo enfatiza a segurança e a proteção encontrada em Deus. Em todos os momentos. Em todos os momentos nós encontramos, né, a segurança de Deus. Basta nós acreditar e ter fé. E dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu vou te adorar até o último dia de minha vida. Em agradecimento ao Senhor. Porque tudo que Ele faz por nós é o melhor que Ele tem para nos oferecer. A soberania de Deus, a confiança em meio às tribulações, mesmo diante as grandes dificuldades,
este salmo nos encoraja a confiar em Deus e não temer. Quer dizer, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Porque nós estamos seguros nas mãos dele. Estamos seguros. Nós não precisamos temer e nem pensar que algo vai sair errado. Sai errado se nós fizermos de nosso jeito. Mas do modo de Deus, não sairá errado. Porque Ele sabe todas as coisas. A sabedoria toda Ele tem. E Ele nos passa também. E a soberania, né? A soberania de Deus sobre a natureza e as nações. Mostra que Deus tem poder sobre todas as coisas e que age em favor do seu povo. A paz e a alegria de Deus, em Deus. A imagem do rio que alegra a cidade de Deus ilustra a paz e a alegria que encontramos em Deus, mesmo em meio às tribulações. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. O Salmo nos convida a descansar em Deus e confiar em seu poder e soberania. O Salmo 46 é um hino de confiança e esperança em Deus, que nos encoraja a buscar refúgio nele em todos os momentos e confiar em seu cuidado e proteção. Amém? Glória a Deus. Que Deus se faça presente, continue fazendo, a presença de Deus continue em nossas vidas, que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos fazer na obra do Senhor, e que Deus, Ele continua sendo, nós podemos ter a certeza que Ele é o nosso refúgio, o nosso refúgio e fortaleza presente em todos os momentos. E que a graça do Senhor nos alcançou, e através dessa palavra, desta manhã, que o Senhor possa também alcançar vidas, que essa palavra seja direcionada aos corações de quem está nos assistindo, para que possa, meu Deus, seja qual for o momento de tribulação, de sofrimento, de angústia que estiver passando, que o Senhor alcance nesta manhã, que alcance em nós também, que Ele faça que essas pessoas, os nossos irmãos que estão afastados também, que possam voltar à casa do Senhor e buscar o refúgio do Senhor, porque Ele está presente, estará sempre presente em nossas vidas. O salmista demonstra uma fé inabalável a Deus como refúgio nos momentos de dificuldade. E que nós possamos fazer o melhor, como eu disse, para a obra do Senhor, louvar em casa, em agradecimento, tudo isso o Senhor recebe. Quando nós estivermos angustiados, Ele trabalha também desta forma, através de um louvor. Ele lava os nossos corações, a nossa angústia, a nossa tristeza e as nossas tribulações. E Ele fala conosco de uma tal maneira nesta manhã, que Ele é o nosso refúgio e a fortaleza e socorro presente em todas as nossas tribulações. E que não vai ser diferente. Ele vai estar sempre nos acolhendo, nos abraçando, nos cuidando de nós e daqueles que estão também lá fora, que ainda não conhece e que vai conhecer. Com certeza, Deus fará também a obra e será o refúgio deles também. E que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, continue conduzindo esta palavra nos nossos corações e nos corações daqueles que estão nos assistindo. E eu agradeço a oportunidade, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. A palavra e a história que eu contei, né, a passagem bíblica, se complementou, não foi, meus irmãos? Sobre a confiança em Deus.
Ele é o Deus que tudo pode, meus irmãos. Então, confiem nele, não tenham medo. Muito pelo contrário, o próprio Deus nos dá espírito de valentia e não de covardia. Então, para que a gente possa ser valente e confiar mais em Deus, que Ele tem o de melhor para a gente. Amém? Recebi uns pedidos de orações. Vamos orar pela vida da irmã Iraci, mãe da Beth, que sofreu um AVC, está internada na UFO. E orar também para o seu João, que está com câncer. Irmãos, então vamos orar em nome do Senhor Jesus por essas vidas. Também orar por quem não pôde vir hoje, para que no próximo culto possa estar aqui juntamente conosco, congregando e adorando a Deus. E, enfim, pelos demais que a gente não falou aqui, né, que eu não falei, mas que os irmãos tiverem algum pedido de oração, podem falar, ou se não quiserem falar, podem estar orando também neste momento. Amém. Então, mais algum pedido, irmãos? Pelo seu vizinho? Amém. É ele, né? Pode deixar. Vamos orar por ele também. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nos encontramos aqui diante da sua presença, Senhor, agora para pedir, para interceder juntamente aqui com os meus irmãos, pela vida do irmão João, pela vida da irmã Iraci, que estão passando por momentos difíceis, meu Deus, momentos de enfermidade. Pai amado, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus, e o Senhor tem o poder para curar. O Senhor, Pai, é o Deus do impossível, e nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre, meu Deus, na vida da irmã Iraci, que teve esse AVC. Meu Pai, eu te peço que o Senhor esteja juntamente com ela naquele hospital, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida da família, acolha essa família, Pai querido, para que o Senhor possa estar fazendo um milagre na vida dela, para que as sequelas, Senhor, possam estar sendo curadas, Pai amado, para que um dia ela possa vir e contar os milagres que o Senhor fez na vida dela, meu Deus. Eu te peço pelo seu João também, que está com câncer, Senhor. Para muitos não tem cura, Santo Deus, mas para nós que cremos no Senhor, Pai amado, para nós que cremos no Deus do impossível, aí sim, aí tem possibilidade de cura, meu Deus. Eu te peço neste momento para que o Senhor visite o João, cura ele, livra ele de toda essa enfermidade, meu Pai amado, toda a vizinhança. Eu te peço também a cada um aqui, que está aqui, que veio, que esteve disposto, está vindo aqui te adorar, está vindo aqui glorificar o teu nome. Eu te peço também pela vida, Senhor, a vida da Lu, a vida de todas as pessoas que a irmã Adriana falou ali neste momento, a Lilian, enfim, meu Deus, que estão enfermas também, para que o Senhor possa arrancar essas enfermidades em nome do Senhor Jesus Cristo e possa estar trazendo, para que o Espírito Santo do Senhor convença e traga elas para a tua casa, meu Deus. Vai estar glorificando aqui juntamente com os irmãos e estar aqui em comunhão conosco, meu Pai amado. Eu te peço, Senhor, para todas as pessoas que assistiram nesse culto online também, o Senhor abençoe a cada um, não deixe nada faltar, e para que, quando possível, eles possam estar aqui juntamente conosco, vindo aqui adorar verdadeiramente aqui conosco, Senhor, nessa igreja, Pai amado. Eu te agradeço demais, Senhor, por este culto. A palavra foi maravilhosa, o Senhor falou muito conosco, através da diaconisa Martinha, para que nós possamos estar confiando, meu Deus, mais em Ti, e possamos estar tendo espírito de valência, meu Deus. Possamos estar sendo valentes, meu Deus, porque o Senhor é quem vai convencer, é o Senhor, meu Deus, que vai fazer o milagre.
mas como é que o mundo vai ser curado se não tem quem pregue, meu Deus? Então, para que nós possamos estar pregando, possamos estar fazendo a missão que nos foi dada, que é o ide e pregar o evangelho do Senhor, meu Pai amado. Eu te peço nesse momento, abençoe o sábado de cada um aqui, para que uns possam estar descansando, possamos estar fazendo a tua obra, meu Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, nos leve em segurança para as nossas casas e para que amanhã, às 7 horas, nós possamos estar aqui no culto do Senhor, meu Deus. Que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos só nos despedir, irmãos. O que está escrito lá em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Dou início a este culto, agora dou por terminado em nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz fica com os meus irmãos, viu?